A paz de Deus. Deus abençoe por você estar aqui. Fique comigo até o final. Quero contar algo que aconteceu esses dias na minha vida e eu tenho certeza que vai servir para você esta experiência, esse testemunho, né? Deus que abençoe grandemente. Eh, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, moro na Espanha há quase 12 anos. Eu nasci já de famílias crentes, meus avós já eram crentes, todos serviam a Deus na congregação cristã no Brasil. Eh, Quando eu vim para cá na Espanha, morar na Espanha em 2010, né, 2011 vim para Madrid, em 2011 eu fui apresentado para cooperador do ofício ministerial. Servi a Deus na congregação como cooperador quase 10 anos. Tive muitas alegrias. Tenho muitos irmãos amados, minha família, 90% é crente da congregação. E, amados, há uns 8 meses atrás, renunciei, achei por melhor renunciar ao cargo de cooperador e seguir a minha vida servindo a Deus. Eu não queria trazer tristeza a nenhum dos irmãos. Agora, atualmente, eu moro na cidade por nome de Valladolid, a 200 quilômetros de Madrid, onde eu morava antes, não fui apresentado para cooperador. E aqui alugamos um local, reformamos, já tinha uns 25 irmãos congregando. Eu tive que fazer isso, senti no meu coração, tinha de fazer isso. Segui servindo a Deus aqui com minha família, comecei uns cultos aqui na minha casa com a minha família. Alguns poucos irmãos, né, que veio, as irmãs, seguiu congregando aqui com a gente. E depois entrei em contato com um irmão entrou em contato comigo da Ucrânia, um ancião, que faz parte da Assembleia Cristã. Para quem não conhece, essa denominação também foi fundada pelo Luiz Franciscon, que é o mesmo fundador da Congregação Cristã no Brasil. Ele morava em Chicago, ele foi para a Argentina numa missão, né? Levar o evangelho em 1909, e aí cresceu grandemente. Ele foi com a carta de missionário como Assembleia Cristã e cresceu grandemente. Hoje tem mais ou menos 1 milhão e meio, quase 1,5 milhão de crentes na Argentina dessa denominação Assembleia Cristã. A Assembleia Cristã e a congregação, no caso, são irmãs. Né? Tem algumas diferenças, porque a congregação, ao decorrer do tempo, 1960, 70, por aí, mudaram alguma coisa, como rebatismo e algumas outras coisas mais, tirou o coral, alguns outros pontos, né, que mudou na congregação, mas a Assembleia Cristã seguiu nos mesmos pontos que foi ensinado pelo Luiz Franciscon. Então a congregação, aí depois o Franciscon, claro, foi para o Brasil em 1910 e foi quando ele não fundou a congregação, ele foi para 1910, né, pregou o evangelho aí. De princípios eles tinham como nome Reunidos no Nome do Senhor Jesus, e depois, né, 10 anos depois, 1918, eu creio, quase 10 anos, colocaram o nome de Congregação Cristã do Brasil, depois no Brasil. Então foi aí que cresceu no Brasil grandemente também. Hoje a Assembleia Cristã em todo o mundo tem mais ou menos 5 milhões de membros, a congregação mais ou menos igual, né? As doutrinas são parecidas. Então hoje eu comecei a fazer parte dessa denominação. Mas tem uns 30 dias atrás comecei a preparar uma palavra, né? Porque aqui temos liberdade também para estudar as escrituras, com a congregação não tem, para preparar, fazer uma palavra expositiva, que a congregação não tem, a Assembleia Cristã sim. Então comecei a orar, claro, sempre debaixo de oração e jejum, né? Também sobre esse tema da unidade da igreja. Como eu falo, da igreja não é das denominações, da igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? A vontade de Deus para que a igreja viva em unidade, para ela crescer, não em união. Passei quase uns 2 finais de semana, sábado e domingo, né, dentro aqui da igreja, orando e pesquisando e tentando gravar um vídeo para colocar aqui no canal, não consegui, né? Acabei expondo esta palavra num culto, né? Depois, o próximo final de semana, depois que eu expus no culto, fomos
né, em um parque, reuni com os irmãos, aqui é verão, já está bastante calor, para ir falar da gloriosa palavra de Deus. Chegou na hora da palavra, perguntei se algum irmão ou irmã tinha alguma palavra. Tinha uma irmã disse que ela está lendo o Novo Testamento e parou em Romanos 12. Então ela leu Romanos 12, falei, então lê Romanos 12, ela leu Romanos 12, e eu senti de exortar esta palavra, e a palavra tem o mesmo segmento da unidade, né? Para mim, é um ponto de extrema importância, é o pilar da igreja, na unidade, né? E que muitos crentes estão falhando nesse ponto. Eu já falei muito, e por isso eu quero deixar esse testemunho, eu quero que você também receba no seu coração, né? A palavra fala para renovar a mente, fala de cuidar para que nós não podemos ter autoconceito de nós mesmos, né? Que nós temos que amar os nossos irmãos, amar até os nossos inimigos, pagar o mal com o bem, e fazendo isso nós amontamos braças de fogo sobre a nossa cabeça. Significa que isso é grande na presença de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele ensinou aí em Mateus, nos sermões dele, que os fariseus, que nós não devíamos fazer igual os fariseus e os hipócritas, né, os escribas, que eles saúda os seus irmãos, só os seus irmãos, que eles dá presente para aqueles que amam, ou vai na casa daqueles que ele gosta, né? Isso nós fazemos de montão, mas ele disse não. Eu quero que vocês façam a diferença. Vocês amam os seus inimigos, que vocês dá presente àqueles que te odeiam. O Senhor Jesus ensinou isso, deixou muito claro. Mas nós não gostamos de ouvir estas palavras e colocar elas em prática. Eu falo de mim mesmo. O Senhor muitas vezes cobram para dizer isso na igreja, muitas vezes são assuntos fundamentais e muitas das vezes é pouco falado nas igrejas. De todo o tempo de crente, né, que eu congreguei, muito pouco a gente veja os ministros falando desse tema de grande importância, que é amar aquele que nos calonia, amar aqueles que nos aborrecem, né, que é de grande fundamento para nós como cristão e aplicar nas nossas vidas. Então, depois de exortar esta palavra, saímos, eu e a minha família, fomos em determinado lugar, a comer algo. E aí tinha um casal de irmãos, né, que parou de congregar quando estava na congregação, e eu enviei mensagem, tentei ligar, eles não receberam, me ignoraram. Então, eu sempre fui um pouco ignorante, levei sempre assim, para mim é de grande importância, quando eu mando mensagem para alguém, não ficar visto, mas que me responde. Talvez algumas vezes passa, né, de nós não responder hoje ou amanhã, mas manda uma mensagem hoje, não responde, outra amanhã não responde e fica visto. Então isso me aborrece muito. Então acabei deixando aqueles irmãos para um lado e cheguei nesse lugar, estava esse casal sentado, a família. E me incomodou muito, me deu vontade de chamar minha esposa e ir para outro lugar. Mas quando eu estava pagando, o Espírito Santo falou no meu coração: você acabou de ensinar no culto passado a unidade, viver na unidade. Agora acabou pregando que nós temos que amar os nossos inimigos, e eles são seus inimigos? Não são seus irmãos? Não me serve também? Foi quando entrou como uma flecha no meu coração. Eu disse: agora é a hora de você colocar em prática o que você acabou de ensinar. Então foi quando eu voltei pelo caminho, eu ia voltar por outro caminho, voltei por um passilho, um corredor, aonde eles estavam, e rasguei o meu coração e disse: a paz de Deus, meus irmãos amados, que bom ver vocês aqui. Eles se levantaram da cadeira com um sorriso maravilhoso no rosto, sentimos muita alegria e conversamos aí das coisas de Deus, e foi glorioso. Tenho certeza que a presença de Deus foi de extrema importância, o inimigo caiu por terra e o nome de Deus foi glorificado. Então, depois disso, era um dia de sábado, no domingo, né, o Senhor me cobrou para levantar para orar. Algumas vezes eu faço isso, é de grande importância nas nossas vidas também, orar por las madrugadas. E num determinado ponto da oração, o Senhor disse: falta algo para você. Falta algo mais, você tem que voltar na igreja onde você congregava, atendia como cooperador,
e congregar com eles aí, porque já tinha 8 meses e eu não voltei mais, por algumas causas. Para alguém que saiu sabe muito bem, né, que quando a gente sai, não são todos, mas muitos dizem que você cuspiu no prato que comeu, você é um desviado, que você já perdeu a graça, que você apartou do corpo de Cristo. Então isso tristemente, isso porque a gente ainda segue servindo a Deus numa denominação que é praticamente igual, e alguém ainda fala assim da gente, então a gente fica, queira ou não, somos sentimentais, a gente fica, guarda isso, não? E também que eu cheguei, estava um certo dia, né, comendo em um centro comercial, num shopping, e aí passou um casal que é da congregação, a irmã saudou e ele virou o rosto, né? Depois, com o tempo, agora ele foi apresentado como cooperador. Então eu falei, jamais eu piso nos pés aí, né? Mas nessa noite o Senhor me cobrou e disse, agora você vai voltar aí, congregar com esse irmão que virou o rosto para você, e você vai saudar ele. Aí você vai testificar que você está cumprindo com esse mandamento, essa doutrina de grande importância para Deus. Foi quando, irmãos, no outro dia, adiantei o culto aqui para 5 horas, que é às 7, e aí às 6h30. Então, adiantei para 5, para terminar às 6, para 6h30 estar aí congregando com os irmãos. Chamei todos os irmãos daqui para congregar aí também. E fomos aí congregar, irmãos, quando levantou o cooperador, esse irmão que virou a cara para mim, que ele me olhou, né? Ele ficou, deu um sorriso, né? Assim, ficou assim um sorriso de felicidade, né? E o culto foi muito bom. Quando terminou, pensei que ele ia me saudar e já ir, né? Sair de perto de mim e ir para outro lugar. Não, ele ficou todo o tempo, ficamos ali uma meia hora conversando das coisas de Deus. Ele com um sorriso, na alegria. Irmãos, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Olha como isso é bom na nossa vida, então isso eu testifico, quero que você aplique na sua vida também. Quebrar barreiras, fazer a diferença, e é amando uns aos outros que nós testificamos que somos servos de Deus. Se o Senhor nos ensina que tem que amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. Mas nós ficamos muitas vezes em cima da nossa razão e dizer, não, o irmão virou a cara para mim, mas ele tem a sua razão. Eu não fiz alguns vídeos criticando alguns pontos de doutrina que está errado, mas muitas das vezes nós esquecemos que eu tenho a minha cosmovisão. Cosmovisão significa que eu tenho um óculos de sol que a lente dele é mais escura ou mais verde. Eu vejo todo verdinho, todas as coisas um pouco verde. Mas ele pode estar com um óculos escuro, com a lente amarela e veja todo amarelado. O que eu tenho de fazer? Muitas vezes eu tenho que tirar o meu óculos e pegar o óculos do meu irmão e colocar. E eu vou ver todo amareladinho também. É verdade, o negócio está tudo amarelo. Então isso é muito bom, isso nós temos que fazer todo o nosso tempo de crente, olhar que cada um tem um ponto de vista e saber compreender uns aos outros e viver em unidade e em amor. Assim como nós na nossa casa com nossas esposas. Quando o Senhor disse, deixa a sua casa e une os dois e ser uma só carne, não significa que nós vamos ter os mesmos gostos. Eu gosto da comida um pouco mais com sal, minha esposa gosta um pouco sem sal. Eu gosto de dormir com o quarto tudo escuro, ela gosta de um pouquinho de luz. Mas não significa que nós não temos que seguir nos amando. Então o que nós temos que fazer é entrar em um acordo. Né? Hoje nós dormimos com o quarto todo escuro e amanhã com um pouquinho de luz. E assim fiz com a minha esposa, eu deixei ela, colocava um pouco de luz no banheiro, mas chegou um ponto, ela disse, agora vamos apagar tudo, né, querendo me agradar, e ao final, hoje, ela já não consegue mais dormir com o quarto com luz acesa. Então é assim que nós temos que fazer na presença de Deus. Não adianta nós querer ficar em cima da nossa razão e esquecer que os outros também têm o seu ponto de vista e a sua razão. Mas não significa também que nós discordando uns dos outros, que nós não temos que seguir amando uns aos outros. Então o Senhor me ensinou isso, e isso eu estou aqui para testificar, que por mais que nós temos pontos de vista diferentes, mas nós quebrar essa barreira e seguir amando uns aos outros, porque no céu não vai ter 2 céus, 3 céus, repartição para a congregação, Assembleia Cristã, Assembleia de Deus, a Batista de Ventura. Não, o céu vai ser para todos aqueles que faz parte do corpo de Cristo, que serve a Deus em espírito e em verdade e leva as coisas de Deus em sério. Então isso tudo
aprendi na minha vida e quero deixar de testemunho. Congreguei, estou feliz, né? Não quer dizer que eu vou voltar para a congregação, não. Eu estou feliz no lugar que estou, né? Dia 31 agora, dia 30 vai vir o irmão ancião da Ucrânia, irmão Rudiri, que vai ser a ordenação, né? Vai ter um evento evangelístico. Estou feliz, mas também eu quero ter comunhão e quero amar todos os meus irmãos, assim, da Batista, Adventista, Assembleia, todos eu quero amar, seguir amando, por mais que eu discordo de alguns pontos, mas nós temos que aprender a discordar de alguns pontos, mas com classe, com amor, com decência, né? E conviver, por mais que discordo, conviver com esse irmão que eu discordo das suas ideias, mas amando, porque é amando, é testificando com amor que nós vamos ajudar a outras pessoas também. Não é criticando e com ironia e com rancor, com ódio, que nós vamos ajudar os nossos irmãos. Hoje ele tem um ponto de vista, eu tenho um ponto de vista, e amanhã eu posso ter um outro ponto de vista, assim como eles também. Então, para nós ajudar uns aos outros, devemos que amar uns aos outros. É o grande fundamento da Igreja de Cristo, viver em unidade e amando uns aos outros. Então, congreguei na congregação, volto a congregar o dia que for preciso. Eu quero congregar em Madrid, em Parla, abraçar os meus irmãos, né, que eu considero como irmãos. Muitos não me consideram, mas eu vou aí, abraço eles e de repente eles mudam de ideia. E veja que não é realmente aquilo que ele pensou que era. E um dia a gente pode ainda, podemos seguir nessa comunhão e um dia entrar na glória de Deus. É isso que eu queria testificar e eu deixo esta mensagem que você guarda no seu coração e vamos servir a Deus com harmonia, né? Estudando as Escrituras, lendo e colocando em prática aquilo que nós aprendemos através das Escrituras. Ela é maravilhosa e o Senhor nos ensina a cada dia e vai nos exortando por meio da sua palavra e guiando nós pelo teu bom Espírito. Que Deus abençoe grandemente você que ficou até o final, né? E até o próximo vídeo. A paz de Deus.